Boa noite, eu sou a Dani e hoje você vai ouvir O Sinal, adaptação livre do conto de Guy de Maupassant, disponível em domínio público. Se você gosta de histórias assim, inscreva-se no YouTube e no Spotify para acompanhar os próximos episódios. A Marquesinha de Renedon ainda dormia, em seu quarto fechado e perfumado, no grande leito macio e baixo, entre lençóis de cambraia leve, finos como renda, suaves como um beijo. Dormia sozinha, tranquila, no sono feliz e profundo das divorciadas. Foi despertada por vozes que falavam com vivacidade no pequeno salão azul. Reconheceu a voz da querida amiga, a baronesa de Grangerie, discutindo com a camareira, que defendia a porta da senhora. A marquesinha levantou-se, correu os ferrolhos, girou a chave, ergueu o reposteiro e mostrou apenas a cabeça loira, envolta numa nuvem de cabelos. "O que houve para você vir tão cedo?" disse ela. "Ainda não são 9 horas." A baronesa, muito pálida, nervosa, quase febril, respondeu: "Eu preciso falar com você. Aconteceu uma coisa horrível comigo." "Entre, minha querida." Ela entrou. Beijaram-se. A marquesinha voltou para a cama, enquanto a camareira abria janelas, deixando entrar ar e luz. Assim que a criada se retirou, Madame de Renedon insistiu: "Conte, conte." Madame de Grangerie começou a chorar, derramando aquelas lágrimas claras que tornam as mulheres ainda mais encantadoras. Balbuciava, sem enxugar os olhos para não avermelhá-los. "Oh, minha querida, foi abominável, abominável o que me aconteceu. Eu não dormi a noite inteira, nem um minuto sequer. Você entende? Nem um minuto. Olhe, toque no meu coração. Veja como ele está batendo." Tomando a mão da amiga, pousou-a sobre o próprio seio, sobre aquele redondo e firme invólucro do coração das mulheres, que muitas vezes basta aos homens e os impede de procurar qualquer coisa além. O coração realmente batia forte. Ela continuou: "Aconteceu ontem à tarde, por volta das 4 horas, ou 4h30, não sei ao certo. Você conhece bem meu apartamento. Sabe que meu salão, onde passo quase todo o tempo, dá para a rua Saint-Lazare, no primeiro andar. E sabe também que eu tenho mania de ficar à janela observando o movimento. Aquele quarteirão perto da estação é tão alegre, tão movimentado, tão cheio de vida. Enfim, eu gosto." Ontem, então, eu estava sentada na cadeirinha baixa que mandei colocar no vão da janela. Ela estava aberta. Eu não pensava em nada, apenas respirava o ar azul. Você se lembra que dia lindo fez ontem? De repente, percebi que do outro lado da rua havia também uma mulher à janela. Uma mulher
vestida de vermelho. Eu estava de malva, você sabe, com meu lindo vestido malva. Eu não a conhecia. Era uma nova locatária, instalada ali havia um mês. E como choveu durante todo esse mês, eu ainda não a tinha visto. Mas logo percebi que era uma mulher da vida. No começo, fiquei bastante aborrecida e chocada por ela estar à janela, como eu. Depois, pouco a pouco, achei divertido observá-la. Ela estava inclinada para a frente, espiando os homens. E os homens também a olhavam. Todos ou quase todos. Parecia que já vinham avisados ao se aproximarem da casa, como se a farejassem, como cães farejam a caça. De repente, erguiam a cabeça e trocavam rapidamente um olhar com ela, um olhar cúmplice. O olhar dela dizia: Não quer? O olhar deles respondia: Não há tempo. Ou fica para a próxima vez. Ou não tenho dinheiro. Ou ainda, suma miserável. E eram os olhos dos pais de família que diziam essa última frase. Você não imagina como era engraçado vê-la no seu manejo, ou melhor, no seu ofício. Às vezes, ela fechava a janela de repente, e eu via um senhor entrar pela porta do prédio. Ela o pescava como um pescador fisga um peixe. Então, eu passava a observar o relógio. Demoravam de 12 a 20 minutos. Nunca mais do que isso. Na verdade, aquela aranha começou a me fascinar. E afinal, a moça nem era feia. Eu me perguntava, como ela faz para se fazer entender tão bem, tão depressa, completamente? Será que acrescenta ao olhar um leve movimento? Ou um gesto com a mão? Peguei então meu binóculo de teatro para observar melhor o seu método. Ah, era muito simples. Primeiro, um olhar rápido. Depois, um sorriso. Em seguida, um pequeno gesto de cabeça que significava: Você não vai subir? Mas era tão leve, tão vago, tão discreto, que era preciso muita habilidade para fazê-lo como ela fazia. E eu me perguntava: será que eu conseguiria fazer assim, tão bem? Esse pequeno gesto de baixo para cima, ousado e gentil? Porque era realmente gentil o gesto dela. Fui ensaiá-lo diante do espelho. Minha querida, eu fazia melhor do que ela. Muito melhor. Fiquei encantada e voltei para a janela. Ela já não pegava mais ninguém, a pobre moça. Ninguém. Estava claramente sem sorte. Como deve ser terrível ganhar o pão daquela maneira. Terrível. E às vezes, talvez divertido. Porque afinal, entre aqueles homens que encontramos na rua, alguns não são nada maus. Agora todos passavam pela minha calçada. Nenhum mais pela dela. O sol havia mudado de posição. Vinham um após o outro.
jovens, velhos, morenos, loiros, grisalhos, cabelos brancos. Eu os via muito gentis mesmo, minha querida, muito mais do que o meu marido e o seu. O seu antigo marido, porque agora você está divorciada. Agora você pode escolher. Eu pensava, se eu lhes fizesse um sinal, será que eles me compreenderiam? A mim, que sou uma mulher honesta? E então fui tomada por um desejo louco de fazer aquele sinal. Um desejo de mulher grávida. Um desejo estranho, irresistível. Você sabe como é. Desses desejos aos quais não se consegue resistir. Às vezes eu tenho dessas coisas. Que bobagem, não é? Acho que nós, mulheres, temos alma de macaco. Disseram-me, aliás, foi um médico que me contou, que o cérebro do macaco se assemelha muito ao nosso. Sempre precisamos imitar alguém. Imitamos nossos maridos quando os amamos, nos primeiros meses de casamento. Depois, imitamos nossos amantes. Imitamos nossas amigas, nossos confessores, quando eles merecem. Adotamos suas maneiras de pensar, de falar, suas frases, seus gestos, tudo. É ridículo. Enfim, quando sinto vontade de fazer alguma coisa, nunca deixo de fazer. Então pensei comigo mesma: vamos ver. Vou experimentar com alguém. Com um só, apenas para ver. O que pode me acontecer? Nada. Trocaremos um sorriso e pronto. Nunca mais o verei. E se o vir de novo, ele não me reconhecerá. E se me reconhecer, eu nego. Está resolvido. Comecei a escolher. Queria alguém bonito. De repente, avistei um loiro alto, um rapaz realmente bonito. Eu gosto de loiros, você sabe muito bem. Olhei para ele. Ele olhou para mim. Sorri. Ele sorriu. Fiz o gesto, quase imperceptível. Ele respondeu sim com a cabeça. E entrou, minha querida. Entrou pela porta principal da casa. Você não imagina o que se passou dentro de mim naquele instante. Achei que fosse enlouquecer. Que medo! Imagine, ele poderia falar com os criados. Com Joseph, que é tão devotado ao meu marido. Joseph certamente acreditaria que eu conhecia aquele homem havia muito tempo. O que fazer? Diga, o que fazer? Ele ia tocar a campainha, naquele segundo. O que fazer? Pensei que o melhor seria correr até ele, dizer que estava enganado, implorar que fosse embora. Ele teria piedade de uma mulher, de uma pobre mulher. Corri então para a porta e a abri exatamente no momento em que ele pousava a mão na campainha. Balbuciei, completamente transtornada. Vá embora, senhor, vá embora. O senhor está enganado. Eu sou uma mulher honesta, uma mulher casada. É um equívoco, um terrível equívoco. Eu o confundi com um amigo meu.
com quem o Senhor se parece muito. Tenha piedade de mim, Senhor. E ele começou a rir, minha querida, e respondeu: Ah, sim, minha gatinha, eu já conheço essa manobra. Você é casada? Então são dois Luíses em vez de um. Você os terá. Vamos, mostre o caminho. E ele me empurrou, fechou a porta, e como eu permanecesse ali, paralisada de terror, ele me beijou, passou o braço pela minha cintura e me conduziu para o salão, que estava aberto. Depois começou a examinar tudo ao redor, como um comissário de polícia. Hum, muito bem instalada, hein? Tudo muito chique. Está sem movimento hoje para precisar pescar na janela? Eu recomecei a implorar. Ó Senhor, vá embora, vá embora. Meu marido vai chegar. Ele chega sempre nesse horário. Juro que o Senhor está enganado. E ele respondeu tranquilamente: Ora, querida, pare com essas encenações. Se seu marido chegar, eu dou 100 sous para ele ir tomar alguma coisa ali na frente. Ao ver sobre a lareira a fotografia de Raul, perguntou: É esse o seu marido? Sim, é ele. Parece um bom sujeito, hein? E essa aqui, quem é? Uma das suas amigas? Era a sua fotografia, minha cara. Você sabe, aquela em traje de baile. Eu já não sabia mais o que dizia e balbuciei. Sim, é uma das minhas amigas. Muito bonita, sabia? Você me apresentará a ela. Nesse momento, o relógio começou a bater 5 horas. E Raul volta todos os dias às 5h30. Imagine se ele chegasse antes de aquele homem ir embora. Então, então, perdi a cabeça. Pensei, eu pensei, eu pensei que o melhor seria livrar-me daquele homem o mais rápido possível. Quanto antes terminasse, antes estaria livre. Você entende? E então, já que era preciso, e era preciso, minha querida, porque sem isso ele não iria embora. Eu então, eu tranquei a porta do salão. Pronto. A Marquesinha de Renedon começou a rir, mas rir descontroladamente, com a cabeça no travesseiro, sacudindo toda a cama. Quando se acalmou um pouco, perguntou: Ele era um belo rapaz? Claro que era. E você ainda se queixa? Mas, minha querida, é que ele disse que voltaria amanhã, no mesmo horário. E eu estou com um medo terrível. Você não faz ideia de como ele é insistente, determinado. O que fazer? Diga, o que fazer? A Marquesinha sentou-se na cama para refletir. Depois declarou de repente: Mande prendê-lo. Como? O que você está dizendo? Mandar prendê-lo? Com que pretexto? Ah, é muito simples. Vá ao comissário e diga que um homem vem te seguindo há 3 meses. Que ontem ele teve a insolência de subir até sua casa. Que a ameaçou com nova visita amanhã. E que você pede proteção da lei. Eles lhe darão 2 agentes que o prenderão.
Mas, minha querida, e se ele contar a verdade? Ninguém vai acreditar nele, tolinha, desde que você conte bem sua história ao comissário. Em você acreditarão, pois você é uma dama irrepreensível da alta sociedade. Ah, eu nunca teria coragem. É preciso ter coragem, minha querida, senão você está perdida. Imagine que ele me insulte no momento da prisão, pois terá testemunhas e o condenará. Condenar a quê? A uma indenização? Nesse caso, é preciso não ter piedade. Ah, falando em indenização, há uma coisa que me incomoda muito, muito mesmo. Ele deixou 2 Luíses sobre a lareira. 2 Luíses, sim. Só isso? Só. É pouco. A mim, isso teria me humilhado. E então, o que eu devo fazer com esse dinheiro que ele deixou? A Marquesinha hesitou alguns segundos. Depois respondeu com toda a seriedade: Minha querida, é preciso fazer um presentinho ao seu marido. Nada mais justo.